Bom dia, meus queridos. Eu estou aqui para fazer alguns comentários aqui no meu estúdio improvisado, né? Ó, isso aqui, ó, é para botar o meu microfone. Tem gente que nem tem microfone bonito, né? Gosta de lá, tudo cheio de curva, né? De braço, assim, tudo cheio. Aí bota o bicho aqui bonito para falar. Mas eu não cheguei ainda nesse ponto. Estou aqui porque eu amo vocês. Eu gosto de trazer a Bíblia, né? A Bíblia para poder compreender a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar algumas coisas que são mito, algumas coisas que não é verdade. Interpretação da Bíblia errada. Se você gostou, dá o seu joinha, né? E também compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte. Há um entendimento bíblico que a turma diz sem precedência bíblica, né? Sem saber o que a Bíblia está escrita. Eles dizem que o sábado foi dado para os judeus. Aí eu pergunto, existiam judeus? Adão era judeu? Eva? Eles eram judeus? Era a família judaica? Aqui tem duas palavras. Primeiro, Adão não era judeu. E Deus, quando criou a terra, já criou o sábado. E o sábado foi dado antes do pecado. Se você é evangélico, se você é pentecostal, se você é batista, é presbiteriano, pensa nisso. Se alguém diz, não, foi dado o sábado para o povo judeu. Mas tem algumas palavras que indicam, por exemplo, se você for estudar o livro de Êxodo, onde fala muito sobre o sábado, na verdade toda a Bíblia, até o Novo Testamento, fala muito sobre o sábado. Mas o livro de Êxodo é onde é que está os 10 mandamentos. E se você for analisar bem aonde Deus falou com Moisés, no Sinai, né, vou acender aqui essa. Aí, para me ficar mais visível aqui no vídeo, aí, o que eu quero dizer para você? Em Êxodo, capítulo 31, e o verso 12 em diante, o verso 18 é que fala que Deus entregou as tábuas de pedra a Moisés, escrita os 10 mandamentos com o seu dedo, com o dedo de Deus. Está lá, pode procurar na sua Bíblia aí. Mas, do verso 12 até o verso 17, fala sobre o sábado. Não fala de outro tipo de mandamento, né? Agora, eu pergunto, Deus deu para o casal recém-criado o sábado. Mas Deus não precisou falar para eles assim, ó, não mate, não roube, não adultera. Existiam esses mandamentos? Lógico que sim. Mas também não existia pecado, não era necessário Deus falar para eles. Mas Deus deu o sábado para eles. O único mandamento dos 10 mandamentos que foi dado para eles, para um casal criado, recém-criado,
antes do pecado. E se você for analisar bem, se você ir lá para Isaías 66, versos 22 e 23, lá vai falar que o sábado vai ser na nova terra. Quando Isaías falou de nova terra, ele não falou da terra de Canaã aqui na terra. Isaías ele falou da terra, da nova terra, da nova terra. Vou abrir aqui para procurar aqui o livro de Isaías para vocês entenderem. Esse texto eu quero ler para vocês. Isaías 66. Vamos lá. Vamos procurar. É o último capítulo do livro de Isaías. Vamos entender aqui. Aí o verso 22. Acha na sua Bíblia. O verso 22. Essa Bíblia aqui é meio complicada. Você puxa ela. Verso 20, 22. Ó. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar vossa prosperidade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Ó, no princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado, após a sua obra da criação. Quando o céu e a nova terra e todos os seus exércitos forem acabados, o Criador e todos os seres celestiais se regozijaram na contemplação da gloriosa cena. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, 7. Quando se dera a restauração de todas as coisas, os quais Deus falou por boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, né? Atos 33 e 21, ó, o sábado da criação, dia em que Jesus esteve no repouso do sepulcro de José, será ainda um dia de descanso e regozijo. O céu e a terra se unirão em louvor quando desde o sábado até o outro. Tá vendo? Isaías 66, verso 23. As nações dos salvos se inclinaram em jubilosos culto a Deus e o Cordeiro. Então aqui deixa muito claro. Eu vou usar isso na igreja hoje. Então, se Deus criou o sábado lá no Jardim do Éden, antes do pecado, quando Deus terminou de fazer todas as coisas, Deus criou o dia, o sétimo dia, e aí ele diz que ele descansou, abençoou e santificou. Então o casal ali eles
fizeram o quê? Eles ficaram repousando no sábado, reverenciando o sábado. Lógico que Adão ele não tinha o que fazer tanto lá porque a terra era perfeita, não precisava. Lá diz que ele não tinha que lavrar a terra. Essa ordenança de Adão trabalhar foi depois do pecado. Que Deus falou assim, ó, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, mas Deus deu o sábado para o descanso. Será que Adão cansava? Não é só Deus, mas Deus descansou e abençoou. Será que Deus cansava? Será que Deus cansa? Provável que Deus não cansa, mas Deus deu exemplo para nós. E Adão saiu das mãos de Deus, também não cansava. Isso aconteceu depois do pecado. Eu não acredito que um homem que saiu das mãos de Deus tinha canseira. Sem pecado, sem dor, sem nada. Ele tinha canseira? Não, não tinha. Então, Deus criou o sábado para o descanso. Mais para louvor. Que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Agora os homens inventam conversa aí que, eu já vi uma pessoa dizer assim, não, nós devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado ao próximo. Aonde é que está escrito isso? Não existe isso na Bíblia. Existe um versículo parecido com esse, mas não tem nada a ver com descanso. E nem a ver com trabalho. Jesus não está ali mandando ninguém trabalhar. A palavra de Deus não está mandando ninguém trabalhar, está mandando. A Bíblia sempre manda escrever. Então, quando Deus foi falar com Moisés, em Êxodo 20, capítulo 31, verso 18, diz que Deus deu a Moisés as tábuas de prego, as duas tábuas, placa de pedra, escrita os mandamentos de Deus com o seu próprio dedo. Lá não diz, antes um pouquinho, uma outra palavra. Em Êxodo 20, verso 8, diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. Agora, por que Deus mandou lembrar? Por que Deus mandou que lembrasse? Nós vamos aqui para o Novo Testamento, para o Velho Testamento, logo no livro de Êxodo, né? E o capítulo 20. E o verso 8. Tá aqui, chegou. Ó, aqui está escrito assim, ó. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Por que Deus falou lembra? Porque essa palavra lembra é das coisas que já tinha. Deus não disse lembra, lembra de não matar, lembra de não adulterar, lembra de não furtar, lembra de não dizer falso testemunho, lembra de não cobiçar, né? Lembra de não fazer, lembra do primeiro mandamento, que é não terás outro Deus diante de mim. A palavra lembra está só no sábado. Por quê? Porque Deus já tinha dado esse mandamento lá no Éden. Lembra que eu te dei um dia, sábado. Aí alguns pregadores disseram, não, o povo do Egito foi para o Egito, lá esqueceu do sábado. Pode até ser um pouco, né? Mas essa palavra lembra, ela vem de quê? Ela vem de
algo que já existia. Ninguém lembra do que não existiu antes. E por que Deus deu os mandamentos escritos para o povo de Moisés? Agora sim. Agora sim. Porque ali Deus relatou ali nos 10 mandamentos todos os acontecimentos que já tinha. A lei de Deus ela já existia, mas ela não existia escrita que nem Deus escreveu na pedra. Deus pediu para Moisés 2 placas de pedra. E Moisés levou as placas de pedra. E lá Deus, com o seu dedo, escreveu os 10 mandamentos. Agora, por que o povo de Israel precisava desses 10 mandamentos? Por que Deus não continuou falando com o profeta? Mandando o profeta ir lá, que nem era antes, né? Então, Deus escreveu os 10 mandamentos. Porque o que acontecia muito? Assassinato, adultério, cobiça, no meio do povo. Um povo ali, 400 anos ali dentro do Egito, esqueceram de Deus por completo. E no dia que eles clamaram, Deus mandou Moisés tirar o povo de lá. E Deus tirou através de Moisés. E Deus fez muitos milagres. E esses milagres, às vezes, o povo não acreditaram no verdadeiro Deus conforme devia acreditar. Meus queridos, esse negócio de dizer que o sábado, a lei, somente a lei que chama-se Lei de Moisés, por que Moisés tinha os seus escritos no livro, em um livro que Moisés mesmo escreveu. Mas a lei de Deus, ela era uma lei de Moisés como se fosse dada por Moisés, porque ela foi dada por Moisés. E se você obedecer, se você obedecer direitinho, os mandamentos de Deus, o que acontece? Vamos aqui. Somos abençoados. Eu quero ler aqui esse texto com vocês. Deuteronômio capítulo 11. Capítulo 11, o verso 26. O verso 26 começa, né? Mas ele vai até o verso 28. Ó. Então, o verso 26. Deu uma confusão aqui. Capítulo 11. Aí. Esse celular meu tá precisando de jogar fora, porque... Bom, então vamos lá. Vamos achar o verso 26 aqui, para nós ler eles. Eu vou deixar de usar essa Bíblia, porque é muito complicadinha. Bom, vou ler aqui para vocês. Ó, eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção,
quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. E sabe quando Deus falou isso? Moisés deu novamente os 10 mandamentos, que ele quebrou as primeiras tábuas. Aí no Deuteronômio vem de novo. Ele torna a ir lá, torna a escrever, fica lá mais outro tempo. Por que Moisés teve que falar 40 dias e 40 noites, lá no Monte Sinai? Deus não podia escrever num estalo? Tinha um grupo, tá aí, mano, leva o povo. Mas Moisés teve que ficar lá 40 dias e 40 noites, 2 vezes. Agora o verso 28 diz: porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vós deveres desviar do caminho que hoje ordeno, seguindo outros deuses que não conheceste. Então, o verso 26 e o verso 27 deixa muito claro que nós temos bênção se nós obedecermos os mandamentos de Deus. E temos maldição se nós... Que maldição que é esta? Essa maldição é quando Jesus voltar, nós não estaremos preparados. Você não confunde você ter bênçãos materiais e achar que Deus está te abençoando. Sim, Deus está te abençoando porque Deus manda bênção. Jesus disse, eu mando bênção, quer dizer, chuva, né? Em lugar de bênção. Eu mando chuva para o ímpio e para o justo ao mesmo tempo. Igual que quando sofre seca em um lugar, não sofre seca só para o ímpio. Deus não manda chuva aqui na roça do ímpio, do justo, e chuva e seca não. Deus manda chuva por igual. Quer dizer que as bênçãos de Deus é igual para todos. Mas as bênçãos materiais. Por quê? Eu vou te falar para você. E um ateu, por exemplo, fica rico, trabalha e fica rico. Mas ele é ateu. Ele recebeu as bênçãos materiais. Agora, as bênçãos espirituais, a bênção da salvação, aí sim. Aí tem a ver com esse versículo. Eu vou te falar para você, mesmo assim, aquele que serve a Deus, ele é mais abençoado aqui na terra. Por quê? Porque ele sempre está satisfeito com as bênçãos de Deus. Está satisfeito com o sofrimento, está satisfeito com tudo. Então essas são as bênçãos que Deus dá. Porque os ricos por aí, eles sofrem mais do que os pobres. Porque tem falta de Deus. Aquele rico sem Deus, ele tem falta de Deus. Se fosse assim, não aparecia rico. Gente rica, com bem, eu já vi acontecer isso. Cheia de bens materiais e amanhecer pendurado numa corda, tirou a vida com as próprias mãos. Isso significa o quê? Que Deus não preenche o coração dela. Ela tem falta de Deus, por isso o dinheiro o dinheiro está em lugar de Deus para ela, mas não ajuda nas suas emoções. Ela tem depressão. Pode ter o dinheiro que for. E hoje os povos que estão, os mais ricos são os mais deprimidos. São os que mais pensam até em tirar a vida. Porque o dinheiro não traz felicidade para ninguém. Ele é necessário, nós temos o dinheiro, mas ele não traz. E se trazer felicidade é assim, coisa de momentânea. Quando a pessoa se acha sozinho, na sua cama, deitado, acorda de madrugada e começa a pensar. Agora, o pobre, que todo mundo acha que ele é um coitado, ele deita e dorme tranquilo, sem problema nenhum. Agora, quando você começa a correr muito atrás de bens materiais, acontece isso.
E o povo daquele tempo não é diferente do povo de hoje. E o povo de hoje não é diferente daquele tempo, do povo daquele tempo. Hoje a corrida através de bens materiais está muito forte. O povo não tem tempo nem de ir na igreja, nem não tem tempo de fazer, de estar junto com a família, não tem tempo. Sem falar disso aqui, ó. Isso aqui está tirando o tempo do povo. O povo tá, quando sai do trabalho, coloca a cara no celular e não para mais. Se um dia acabar a internet, o povo vai entrar num mundo estranho. Isso vai acabar um dia, mano. Antes da volta de Cristo vai acabar isso aqui. Já estão programando aí o fim da internet. Os cientistas já programou que a internet vai acabar. Aí eles estão colocando culpa no quê? Culpa aí no clima, na temperatura do clima, que a internet vai acabar por isso. Isso vai acabar com o povo voltar para Deus, porque a internet tirou muita gente de Deus. Eu sou crente, eu sou cristão, eu guardo os mandamentos de Deus, mas vive com a cara colada no celular. Então, meus queridos, a gente precisa entender que um dia Jesus vai voltar e vai achar o povo dele despreparado. Vocês lembram que lá no Egito estava o povo de Deus lá? Veio lá, ficou lá 400 anos. Algumas traduções de Bíblia falam 430 anos eles ficaram lá. Depois eles clamaram para que Deus intervisse, porque eles estavam sofrendo como escravo, apanhando para trabalhar. E quando eles pediram para sair, o faraó aumentou o trabalho deles, né? Era por tarefa. Eles tinham que dar conta daquela tarefa. Cada pessoa tinha que dar conta da sua tarefa. Se ele não desse conta da sua tarefa, ele nem comer comia. Perdia todos os privilégios. Então ele tinha que dar conta. Era trabalho árduo. Por que Satanás faz isso? Satanás faz isso porque ele entretendo o povo com trabalho, o povo esquece de Deus. Você pode ser um cristão, e um cristão adventista, que é o povo que mais estuda a Bíblia, que sabe da verdade, mas o que Deus quer? Que você estude a Bíblia, que você compreende a Bíblia, compreende a palavra de Deus, e Satanás ele interte você com as coisas dessa terra, do trabalho, do serviço, a fadiga, o corre-corre. Para quê? Para você não ir na igreja, para você... Lá em capítulo 12 do Apocalipse, verso 4, diz que Satanás ele é chamado de dragão. Ele tem uma cauda. E essa cauda é quem? Fala que com essa cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. Quer dizer, das estrelas. Lá fala estrela. As estrelas são os anjos. De cada anjo ele trouxe um. De cada 3 anjos ele trouxe um. Que é demônio hoje. Agora, essa cauda, ele tem um rabo? Não. Literalmente ele não tem. E o que é essa cauda? São os profetas que ensinam mentira. Isaías, capítulo 9, verso 15. São os profetas que ensinam mentira. É a cauda do dragão. Então, se você ensina mentira,
você é a causa do diabo. Agora, se ele teve o poder de tirar um ser celestial do céu, que nem pecado tinha, e eu e você, que são cheios de pecado, cheios de dúvida, quando ele chegar aqui na terra, simulando que ele é Jesus, que ele é Cristo, você vai saber? Você só sabe se você estudar a Bíblia, estudar as profecias. Se você estiver aprofundado aqui, em comunhão com Deus, em oração, na igreja, nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, nos cultos de sábado, né? Eu espero que Deus abençoe você hoje e sempre. Compreenda essa palavra, dá o seu joinha, né? Aí também compartilhe com outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E eu espero que tudo isso que eu falei sirva para honra de Deus. Porque a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça para a honra e glória de Deus. Entendeu, meus queridos? E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Fui.